E hoje o nosso convidado é o professor Carlos André, que é doutorado em literatura latina, tem muitos livros publicados, já vamos saber quantos, se é que sabe ainda. Desde janeiro é presidente também do Conselho Científico da Academia das Ciências de Lisboa para este biênio 2025-2027. É nosso convidado hoje porque recebeu recentemente, na passada semana, não, já há 2 semanas, o prémio da Fundação Casa de Mateus. Vence este prémio Dom Dinis, que é atribuído por esta fundação, pela tradução de Arte de Amar, de Ovídio, que já abordámos aqui também, já foi nosso convidado quando da apresentação deste livro. E para nós é sempre um gosto tê-lo connosco e por isso mesmo aqui está mais uma vez. Professor Carlos André, muito obrigada por estar connosco. Já sabe que eu gosto muito de conversar consigo, sinto-me sempre muito insignificante quando falo consigo, mas pronto, vou tentar conversar. Mas hoje conversarmos, aliás, conversamos sempre de uma forma muito informal, mas hoje eu gostava muito de conversar deste escritor, deste homem que tem um currículo tão extenso, que nós já falámos aqui também, mas acho que nunca falámos do primeiro livro que escreveu, que publicou, como é que isto surge, porque assim, nós tínhamos um rapaz que foi para a universidade, escolheu esta vida. E quando é que descobriu que gostava de ser escritor também, que escrevia? Quando é que começou a escrever? Muito boa tarde e seja muito bem-vindo à ABC Portugal mais uma vez. Muito obrigado. Antes de mais, eu gostava de dizer que o prazer é mútuo conversar aqui. É mútuo e até por duas ou três razões. Primeiro porque é a rádio adorei. E eu costumo dizer, em jeito de graça, que eu nasci há 72 anos em Montreal, Leiria, mas nasci há 51 anos em Orem. Portanto, nasci 2 vezes. É verdade. Nasci 2 vezes. Depois, porque esta rádio foi fundada por um amigo meu, cuja memória eu respeito muito, e isso também me leva a estar aqui com redobrado prazer. E depois porque gosto de conversar, pronto. É muito difícil dizer-lhe quando é que me nasceu este gosto da escrita. Há uma série de coisas que, vou dizer, parecem clichês e não são. Eu escrevo desde os 15 anos ou 16 anos, coisas sem importância nenhuma. Aliás, escrevi em jornais, eu andei no seminário em Leiria, lembro-me que fiz parte de um grupo de 8 pessoas que tinham uma página mensal num jornal, que nem sei se existe, que é a Voz do Domingo, um jornal que existia, que era o jornal da Diocese de Leiria. Sim. E era uma página muito provocadora. Sua? Não era minha, éramos 8. Um dos 8 vive em Orem, aliás, que é o Dr. José Fernandes. Também sim. vive aqui. E o outro dos 8 era da Freixianda, já o perdi de vista. Portanto, éramos um grupo que fazia uma página que era uma página cheia de provocação, sobre literatura, sobre muitas outras coisas, e a página começou por se chamar 8 mais tu igual a imprevisto. O tu era o leitor, bem entendido, e a certa altura mudou de nome, passou a ser imprevisto, e ainda publicámos durante uns 2 anos. E lembro-me também que antes disso, talvez um dos artigos que escrevi para jornais foi publicado no Notícias de Orem. Estava eu a milhões de anos-luz de imaginar que um dia vinha viver para cá. O que acontece é que um amigo meu e vizinho em Montreal veio viver para cá, veio trabalhar na Caixa Geral de Depósitos e terá sido convidado para a administração do Notícias de Orem, e um dia disse-me: tens que escrever qualquer coisa, eu agora pertenço lá a um jornal, e eu escrevi, há de estar por lá nos arquivos do Notícias de Orem, um artigo meu. Mas isso não tem nada a ver com esta escrita. Vamos à sua pergunta e tratá-la a sério. Antes de irmos aí, eu agora fala de literatura e estava a pensar que hoje de manhã, quando referi o pensamento para o dia de hoje, ele é curioso, porque diz que os governos suspeitam da literatura porque é uma força que lhes escapa. E é verdade. Quero falar disto. Os governos suspeitam sempre de todas as forças que lhes escapam. E uma delas é o pensamento. O pensamento é uma coisa que os governos não conseguem controlar. Não há machado que corte a raiz ao pensamento. Exatamente. Lembro-me da canção.
Porque é livre como o vento, porque é livre. Cantávamos isso muito nos cantos livres da Revolução. Mas de facto é verdade. A literatura, a filosofia, a cultura em geral, porque a escultura, a pintura, porque tudo isso são formas de exprimir aquilo que nós temos dentro. São formas que nós encontramos de deixar que o eu fale. E o eu é uma coisa livre, não é uma coisa amordaçada. E, portanto, os governos, alguns governos, desconfiam da literatura por causa disso. A literatura é uma forma livre de pensar. E mais do que isso, é uma forma livre de exprimir o pensamento. E pior ainda, é uma forma bela de exprimir o pensamento. E esta mistura da criatividade com a liberdade, com a estética, com a beleza, obviamente que mexe com as pessoas. A filosofia também o é, mas a filosofia não encanta as pessoas em geral. A literatura, como a pintura, como a escultura, como a arquitetura, a música encantam as pessoas, têm a força da beleza, a força estética. E, portanto, há governos que não convivem muito bem com isso, sobretudo governos que são constituídos por pessoas que não precisam de se apresentar, sabemos que são burras por natureza, como neste momento aquela coisa abstrusa que dirige a grande potência mundial. Pois. Olha, professor Carlos André, vamos então falar da sua aptidão para escrever, do tal primeiro livro. E do tal primeiro livro, como é que ele surge? Há uma coisa curiosa, o meu primeiro livro é um livro académico, resulta de um trabalho que fiz no meu seminário final de licenciatura sobre um poeta, um cristão novo português, que depois sempre acompanhou mais ou menos de perto a minha vida, um poeta chamado Diogo Pires, e eu publiquei uma antologia poética, uma antologia de textos desse poeta traduzida em português. Foi esse trabalho de licenciatura. Isso saiu, salvo erro, em 1984 ou 84 ou 85, qualquer coisa desse género. Mas isso já tinha a ver com a minha atividade poética. Isso eu não escolhi, eu corrijo a Paulo. Eu tenho a impressão que a minha carreira escolheu-me, eu não a escolhi a ela. Ou seja, eu, como acontece com toda a gente, eu tenho uma vida absolutamente normal, deixei o seminário, fui estudar Direito, zanguei-me com Direito, pensava eu, afinal não estava zangado com Direito, estava zangado com a vida, mas eu não tinha idade para perceber que estava zangado com a vida. E, portanto, entendi que estava zangado com o Direito. E deixei a faculdade, era dono do meu destino, eu sou dono do meu destino desde os 17 anos. Aos 17 anos disse, vou trabalhar, vou viver, vou governar a minha vida, e foi assim até hoje. Portanto, para as pessoas que pensam que eu fui fazer universitário, que sou um privilegiado, que os meus pais, não. Eu sou de uma família modesta, a seguir direi alguma coisa do meu pai. Eu sou de uma família modesta e, portanto, quando aos 17 anos decidi que deixava o seminário, dei-lhes um desgosto aos meus pais, mas eu não vou continuar a depender de vocês. Arranjei emprego logo a seguir e desde então sempre trabalhei. E isso explica o que vim fazer depois. Quando deixei a Faculdade de Direito, fui fazer serviço militar. E quando termino o serviço militar, eu entre uma coisa e outra fui professor de Educação Física sem habilitação, em Almada. Quando termino o serviço militar, fiquei numa situação delicada, ou melhor, ficaria, porque eu, quando estava a terminar o serviço militar, tentei regressar à profissão que tinha. Era um direito que nos assistia. A regressar à profissão, ao posto de trabalho que nós tínhamos, por cumprir o serviço militar. E regressei à profissão que tinha, não em Almada, mas em Orém, onde eu já vivia, porque pelo meio casei com uma senhora de Orém, com quem continuo a viver 51 anos depois. E muito bem. E, portanto, começo a dar aulas de Educação Física, mas isso era uma condição precária, porque eu não tinha habilitação.
fazia desporto, não tinha habilitação e, portanto, o normal seria que isso acabasse. E quando o Ministério da Educação resolveu começar a corrigir esse tipo de situações, eu fiquei a trabalhar na ação social escolar na escola secundária de Orem e disse, eu tenho que fazer alguma coisa. Tenho que procurar alguma coisa. E resolvi ir estudar línguas clássicas em Coimbra, na Universidade de Coimbra, porque nos meus tempos idos eu era bom aluno a latim. Já casado? Já casado, comecei a estudar na faculdade, já casado. Fiz a licenciatura. Porque é que eu digo que não escolhi? Primeiro porque foi assim. E fui estudar clássicas porque era um curso formatado para ensinar português e havia vagas em Orem. E eu pensei assim, vou ficar aqui, termino o curso, sou colocado em Orem, é uma maravilha. O que acontece é que o curso correu bem. Ou seja, terminei o curso com boas notas, passei modéstia, com média muito alta, e aí começou a minha vida universitária. Foi convidado para ficar, Fiquei primeiro em Aveiro. Conclusão, nunca veio dar aulas a Orem? Não. Em Orem só dei aulas de educação física durante um ano. Não, e depois trabalhei em Aveiro, um ano e meio mais ou menos, e a seguir abri um concurso em Coimbra, criei-me em Coimbra, vim para Coimbra, fiz toda a carreira em Coimbra, tirando aqueles pedaços que tive em universidades estrangeiras várias, na Alemanha, em França, e depois no Oriente. Nesse caso, realmente foi a profissão que o escolheu assim. Portanto, o primeiro livro, eu ia dizer-lhe que ia contar uma coisa curiosa. O primeiro livro, que é de 1984, é esse livrinho, um livro em que me não revejo já e também não acredito muito na qualidade dele. E o meu segundo livro é um livro de ficção, ou seja, já escrevia. O meu segundo livro é um livro de ficção, intitulado Encontros no Vento. Foi o primeiro e o último livro de ficção que escrevi. Duvido que escreva mais algum, mas nunca podemos jurar isso. E saiu, salvo erro, em 1991 e a apresentação pública do livro foi em Orem. E porquê? Porque a sua vida, porque eu vivi em Orem, porque a minha vida era em Orem, porque os meus amigos eram todos em Orem e foi para mim um conforto enorme. Eu fui apresentado na sala da banda, hoje sede da AMBO, e a casa estava cheia. O editor, que era a editora Minerva de Coimbra, ficou espantado quando chegou ali e vendeu 120 livros, salvo erro, na noite da apresentação, e ele dizia-me, nunca me aconteceu isto. Eu estive uma hora a assinar dedicatórias no final da ação, eu próprio fiquei encantado. Sabe, Paula, isto marca, porque isto tem a ver com o calor com que as pessoas me acolhem em Orem. Claro que eu fazia parte de Orem já. Eu já tinha jogado no Atlético, provavelmente ainda jogava, talvez já não. Cantava no coro, no Coros Áureos. Ou seja, eu fazia parte do Orem, nunca deixei de fazer parte do Orem. Deixei de jogar no Atlético, porque obviamente a vida já não permitia, nem já tinha capacidade física para tanto. Mas cantei no Coros Áureos até me doutorar. Depois a minha vida universitária já não me consentia continuar, estar em Coimbra, estar aqui, não dava, manifestamente não dava, e comecei a ter outras exigências profissionais, mas cantei no Coros Áureos, mas nunca saí zangado com nada. Eu fui membro da Assembleia Municipal, esta é a minha terra. E que sempre o acolheu bem, que sempre... Sempre. Sou bem acolhido aqui, acho que as pessoas, não sei se mereço, mas as pessoas tratam bem, simpatizam comigo, gostam de mim, é o que eu penso, se calhar estou enganado, e portanto... É aqui que estou bem. E sempre com muito respeito. Vivi. A minha vida está ligada a Orem. Os meus filhos não nasceram aqui porque tiveram que nascer em Leiria por força das circunstâncias. Não tínhamos aqui essas condições. Mas os meus filhos, a naturalidade deles, é assim que se assume, é Orem. Eles são naturais daqui e toda a minha vida passou por aqui. Eu regressei sempre e continuo a regressar, por mais viagens que faça, é aqui que regresso e é aqui que me sinto bem. É aqui que se sente bem. Mas Leiria também, claro que está no seu coração, é também muito bem recebido em Leiria e convidado para muito. Aliás, recentemente tínhamos notícias do Carlos André com trabalhos para Leiria. Portanto, é também um homem muito requisitado em Leiria. Eu sou bipátrida. eu, quando lhe digo que nasci há
72 anos em Leiria e há 50 em Orem, não digo, mas morri em Leiria para nascer em Orem. Não, eu nasci em Orem e somaram-se duas naturalidades. Exatamente. Não sei escolher, sou leiriense e sou oriense. Se me disser também é conimbricense, não sou. Não sinto. Coimbra, eu gosto da Universidade de Coimbra, fiz a minha vida universitária em Coimbra, mas Coimbra nunca foi o sítio onde eu fiquei. Eu em Coimbra nunca dormia a não ser em hotéis. E isso explica muitas coisas. Pronto, não teve ali residência, não teve ali o seu cantinho. Portanto, tem. Ainda tem o seu cantinho em Leiria? Em Leiria tenho. Para começar, tenho casa. Sim. Tenho casa em Montreal, a aldeia onde nasci, comprei uma casa a um tio meu e recuperei-a, portanto não é dos meus pais, o meu irmão depois, os meus pais viveram ainda anos depois de eu ter essa casa e quando eles faleceram, o meu irmão a seguir a mim ficou com a casa, combinámos isso entre todos e eu tenho casa. E vai frequentemente? Vou. Hoje, esta semana lá estive e depois de amanhã lá terei que estar outra vez. Às vezes não vou tanto quanto gostaria de ir, mas isso é muito condicionado pela natureza da minha vida aqui. Eu preciso dos meus livros todos à minha volta e lá não tenho os mesmos livros à minha volta e não posso andar com eles às costas. Professor, deita-se sempre muito tarde. Agora tem que dormir não sempre tanto. 6 horas, isso eu já sei. Sim. Dorme 6 horas. 6 horas, isso é regularíssimo. Houve um tempo em que dormia entre 4h30 e 5. A noite é melhor para trabalhar? Se não estiver tanto calor como costuma estar. Está horrível, não está? Mas a noite é melhor. A noite, o silêncio. O silêncio acima de tudo, gosto de vir à varanda ver a noite. Nós aqui temos um privilégio de que as pessoas normalmente não se percebem. Nós, quem vive como eu não vivo em Orem, vivo fora. Vivo a 2,5 km, mas chega para poder dizer o que vou dizer e as pessoas percebem. Nós conhecemos o som do silêncio e conhecemos a cor da noite. Coisa que é um privilégio de que nem toda a gente se pode orgulhar. É verdade. Eu sinto muito bem a trabalhar de noite, trabalhei durante muitos anos, mesmo nos tempos do Oriente, até às 2 da manhã, levantava-me às 7 e pouco. Depois isso mudou, hoje durmo mais um bocadinho, mas não consigo ir para a cama antes da 1 e tal da manhã, e levanto-me às 7 e pouco também, 7h30. Se me deitar às 2, levanto-me às 8, mais ou menos às 6 horas são regulares. A verdade é que continua a escrever muito, sempre muito ocupado. E é um homem também que tem muito método de trabalho, não tem? Não é assim, agora apetece-me aquilo, agora... É uma pessoa com muito método, não é? Não se pode fazer nenhuma carreira sem ter disciplina. Seja ela qual for. Aprendi isso desde a infância. Todos nós, quando falou da qualidade das coisas que eu faço, eu não sou nada de especial. Meu pai era tão artista. Não, meu pai era tão artista como eu. É assim, se não fosse nada de especial não tinha prémios. Não, mas o meu pai era tão artista como eu. Meu pai era serralheiro e fazia aquilo com muita arte. Eu não sei se ainda tenho em casa um peão que foi feito por ele no torno. O meu pai fazia... Mas ainda tenho na minha casa de Montreal uma cama que foi a minha primeira cama de casado, foi feita pelo meu pai. E eu venero muito a memória desse homem e o sentido estético dele. E, portanto, isto, respondendo à sua pergunta, eu acho que nada se faz sem disciplina. O Cristiano Ronaldo só é o que é porque tem disciplina. E muita. E, portanto, não se pode fazer nada sem disciplina. Podemos-nos indisciplinar durante algum tempo. Eu terminei recentemente um livro, provavelmente ainda falaremos disso nesta nossa conversa. Eu terminei um livro e estou naquele período, não direi de ressaca, mas estou a pôr coisas em dia. Estou a arrumar coisas. Mas já me cansei. Portanto, esta semana já comecei a olhar para aquilo que vai ser a seguir. Tenho que começar outro projeto, não pode deixar de ser. E isto faz-se com método, não há outra forma de fazer isso. Trabalhar no jardim é com método.
E trabalhar na cozinha também é com método. Se nós formos desorganizados, as coisas não funcionam. É verdade. Professor Carlos André, portanto, a sua vontade, a sua necessidade, eu diria até a necessidade de escrever, ela está sempre presente, porque inclusivamente no seu, quando esteve em Macau, também trouxe as suas memórias, aquelas fotografias lindíssimas, e ao fim e ao cabo a escrita. Sim, a escrita, eu publiquei, enquanto estive lá publiquei. Publiquei deixe-me ver, publiquei 2 livros em Macau, durante aquele período de tempo. Publiquei 2 livros, um livro de poemas e um livro de ensaios, ensaios sobre a língua portuguesa, e um livro de poemas, justamente com as fotografias que eu fiz nas minhas viagens pelo Oriente e a poesia que ia nascendo nessas viagens. Mas, ao mesmo tempo, eu continuei a escrever enquanto estava em Macau e a publicar um dos meus livros, que foi, já não me lembro, O Prisma de Newton, que é também um livro de poesia, foi publicado pela Gradiva, em Portugal, mas quando eu estava em Macau. E, portanto, eu não deixo... A partir de certa altura, isto faz parte da nossa vida. E, portanto, eu publico com um ritmo mais ou menos regular, que só abrandou durante o tempo em que eu exerci funções políticas em Leiria. Aí abrandou muito. Mesmo assim, publiquei 2 livros, salvo erro, nesse tempo. E abrandou também razoavelmente durante os 7 anos em que fui diretor da Faculdade de Letras de Coimbra, porque foi uma vida muito absorvente. Mas, de resto, publicava. E, quando não publico, escrevo. Eu todos os dias tenho que escrever. Faz parte da nossa essência, sei lá. Eu achava muita graça quando eu desempenhava funções públicas em Leiria, se me convidavam para uma coisa, a resposta a dizer não vou porque não posso era uma resposta que tinha que ter alguma estética. tinha que ter um ar de graça, não sei ser de outra maneira. Mas é uma necessidade de escrever, portanto é uma necessidade. Quando disse que estava, que agora teve um tempinho para colocar coisas em dia, como é que é o seu escritório? É assim... Tem dias. É desarrumado, é tudo direitinho? O meu escritório é grande e tem milhares de livros à minha volta. Começa por aí. E eu sei onde é que está cada livro. Cada livro? Sei. O meu escritório é grande, tem quase 40 metros quadrados, que é um privilégio também. O viver no campo tem esta vantagem, podemos ter casas maiores. E tenho milhares de livros a toda a volta. Quando eu estou a acabar um artigo, por exemplo, quando falamos de artigo, não é um artigo de jornal, é um artigo de 20 ou 30 páginas para uma revista científica. Quando eu estou a acabar, à minha volta pode haver 10 livros diferentes, porque eu preciso deles todos, preciso estar constantemente a lidar com esses livros. Quando estou num trabalho de tradução, no caso deste livro que ainda não recebeu o prémio, foi-lhe atribuído, mas ainda há de ser a cerimónia. A cerimónia há de ser mais tarde. Como é este caso, quando eu estou num trabalho de tradução, tenho à minha frente, isto vai espantar as pessoas, o livro original é latino. Eu tenho à minha frente, neste caso, tinha à minha frente 3 edições diferentes em latim. 3 edições em latim, uma delas bilíngue, latim-francês, e as outras em latim, só latim. Porque eu, quando tenho dúvidas numa coisa, vou verificar se aquela palavra está assim em todas as edições. Sim. Porque às vezes há critérios, o livro foi escrito há 2000 anos e circulou por mosteiros, por variadíssimos lugares. Quer dizer, nós não temos o manuscrito do Ovídio. Nós temos cópias de cópias de cópias de cópias que nos chegaram e, portanto, cada editor trata aquilo como acha melhor. Eu sigo as melhores edições, mas tenho 3, no mínimo tenho 3 à minha frente. Tenho atrás de mim uma prateleira de dicionários onde se destacam sempre um dicionário de termos clássicos, um dicionário inglês, o Oxford Classical Dictionary, e depois tenho um dicionário de latim inglês. Já não tenho de latim francês, que é o que eu uso mais, porque tenho no computador. É muito mais fácil para mim. Não é que eu esteja constantemente a recorrer a dicionários. Não estou. Conheço latim o suficiente para não ter necessidade de estar constantemente a ver as palavras no dicionário. Mas tenho atrás de mim esses dicionários e, isto vai espantar as pessoas, e tenho 2 dicionários de português bons.
e um dicionário de sinónimos, porque nós sabemos o que significa uma palavra, mas sabemos o que significa, sabemos dizê-la em português, mas isto é poesia, não, aquela palavra não me serve. Então, é a tradução, mas não serve. Tenho que ir procurar uma palavra que, do ponto de vista estético, se enquadre naquele texto poético. Quanto tempo é que nós tivemos para para escrever este livro, para fazer esta tradução? Olha, A Arte de Amar, na primeira versão, foi publicada em 2006. 2006, só em português, na minha tradução portuguesa, numa editora chamada Cotovia, que entretanto não resistiu às agruras da economia e do mercado. Sim. E fechou as portas. Depois de ter falecido o proprietário, fechou as portas. Mas A Arte de Amar foi publicada a primeira vez em 2006. Esta foi publicada... Esta é bilingue. É bilingue, foi publicada em 2023, com texto latino e texto português, mas a parte portuguesa está muito afastada da parte do português da edição de 2006. Porquê? Porque passados 15 anos eu não me revia naquela tradução. Eu tive que corrigir a tradução, não gostava disto, não gostava daquilo, não gostava daquilo, não gostava daquilo, e portanto não há página nenhuma que não tenha uma dúzia e meia de alterações em relação à versão original. Portanto, esta aqui é uma tradução nova. Nem sequer é uma tradução revista, é uma tradução nova. Pergunta quanto tempo é que leva, não sei. Eu a Eneida demorei 4 ou 5 anos a traduzir. A Arte de Amar deve ter demorado um ano e picos a fazer esta tradução. Depende sempre da dimensão do livro. A Arte de Amar não é um livro grande, mas ao mesmo tempo eu faço outras coisas, eu escrevo artigos científicos. Exatamente, era o que eu lhe ia perguntar. Quando estou a trabalhar num texto latino a traduzir para português, que é agora o que faço muito, só tenho um. Não estou a traduzir duas coisas ao mesmo tempo. Tenho, aliás, dificuldade em fazê-lo. Porquê? Porque eu preciso de mergulhar neste universo. A Arte de Amar, vamos falar neste. A Arte de Amar é um livro sobre o amor. E, portanto, tem uma dimensão erótica, tem que ver com a sedução, tem que ver com a conquista, tem que ver com a concretização. Mas não é um livro grosseiro, não é um livro pornográfico. Era isso, nós na altura já falamos disso. É um livro sobre o amor, tem a sua carga de erotismo nunca demasiado explícita e, portanto, o que é que é necessário para mim, enquanto tradutor, fazer? É mergulhar nesta linguagem. Quando eu comecei a traduzir a poesia de amor dos latinos, eu fui ler poetas eróticos da modernidade, para entrar na linguagem. É preciso entrar na linguagem, portanto, é preciso ler muita literatura amorosa para nós percebermos as fronteiras. E, portanto, foi isso que fui fazer, é sempre isso que faço. Quando eu estou a traduzir um livro, não posso estar mergulhado em duas linguagens, só estou mergulhado numa. E aquilo faz parte, está na minha cabeça. Tudo isto está na minha cabeça, faz parte da minha... É como um ator que cria uma personagem, enquanto representa essa personagem, faz um esforço para não representar mais nenhuma, porque ele tem que encarnar aquela personagem. Eu tenho que encarnar esta linguagem. E, portanto, quando faço isto, escrevo artigos científicos, mas em tradução só faço isto. Eu acho que demorei 1 ano e tal, mais ou menos, a fazer isto. O livro que vai sair na primavera do próximo ano, demorei também 1 ano e meio, não faço ideia. E a outra tradução? É outra tradução, é do Ovídio, mas não tem nada a ver com isto. Não tem nada a ver com isto. É Poesia do Exílio. É a primeira obra poética de exílio na literatura universal. É outra escrita. É uma outra escrita. O Ovídio, há um estudioso francês que lhe chama poeta dos deuses, do amor e do exílio. É poeta dos deuses, porque escreveu livros de mitologia notáveis, as Metamorfoses. É poeta de amor. Do amor tem a Arte de Amar, tem os amores, os remédios contra o amor, as heróis, são vários livros sobre o amor, mas depois ele foi condenado ao exílio. Nas margens do Mar Negro, portanto, longíssimo de Roma. Hoje não é tão longe, mas estamos a falar no século I, e morreu no exílio em Tomos, a atual cidade de Constança, na Roménia, e a vida dele mudou.
Ele que vivia no Fausto, na luz, nos banquetes, na sedução, nas mulheres, a vida dele mudou para um sítio árido, onde só há bárbaros, onde só há guerra, onde é preciso defender todos os dias a fronteira, e quando isso aconteceu, obviamente que a poesia dele transformou-se, e a poesia da luz transformou-se num grito de angústia. E eu quis traduzir. Porque esta arte de amar é realmente os banquetes, as festas. É a festa. Ele era o cantor da moda. Ele era o cantor da moda, era desejado nos banquetes, era o poeta da moda, as pessoas simpatizavam com ele. Terá sido por isso que o imperador Augusto o condenou ao exílio, não sabemos e acredito que nunca saberemos. Sr. Carlos André, o que é que o levou às traduções, a publicar as traduções? Já são muitas. Já são muitas. É o prazer da palavra. Uhum. O prazer da palavra. Vamos ver se eu consigo transmitir aos nossos ouvintes este gosto. A obra, a arte de amar, ou a Eneida, ou os amores, todas as obras que traduzi, as obras são eternas. Uhum. As obras são eternas, são obras de arte, como a Vênus de Milo é eterna, como a Gioconda é eterna, as obras são eternas. Pronto. Agora, as traduções não são. O que é que a tradução, qual é o trabalho do tradutor? O tradutor pega num texto escrito há 2000 anos, no meu caso, pega num texto escrito há 2000 anos e transforma-o para que os leitores portugueses, no meu caso, os leitores portugueses tenham acesso àquele texto. Mas ter o acesso àquele texto não é ter o acesso ao significado daquele texto. É ter o acesso ao significado, mas também à beleza como esse significado é transmitido. Aquela palavra é ouvir a arte e, portanto, é ter o acesso à arte. O que se faz com que o tradutor esteja a escrever outra vez o texto. Está a escrevê-lo para os seus leitores. O tradutor o que é que faz? É um mediador. Ele carrega o texto de há 2000 anos para os dias de hoje, transporta-o para os dias de hoje e serve-o aos dias de hoje. Tem que o fazer no respeito pelo texto antigo, mas tem que o fazer no respeito por si que vai lê-lo. Não o consegue ler em latim. E ao fazer isto, há aqui uma coisa espantosa, que é a angústia do tradutor. Porque o tradutor sabe que não vai ser capaz de traduzir. A angústia do tradutor é a consciência de que não existe a tradução perfeita. Porque a única tradução perfeita é a original, não é a tradução. A partir do momento em que já não é o original, ou se perde som, ou se perde sentido, ou se perde música, perde-se. E para não se perder tudo, o tradutor tem que inventar uma forma de dar uma valia estética, que já não é a mesma, àquilo que está a fazer. E aí há uma outra angústia, que é a angústia da ilegitimidade. Que legitimidade é que eu tenho para transformar um texto que não é meu? Porque o texto que eu dou a ler-lhe a si, Paula, não é o texto do Ovídio. Eu estou a dizer isto, é o Ovídio, não é nada. É seu. Passou a ser meu. Mas passou a ser meu sem deixar de ser do Ovídio. Mas que legitimidade é que eu tenho para deixar o nome do Ovídio num texto que já não é dele? E isto aqui é outra angústia. Mas são estas angústias. Os italianos têm uma expressão muito curiosa para dizer isto, que é tradutor é traditore. O tradutor é um traidor. E é verdade. Mas é esta angústia da impossibilidade da tradução perfeita. Esta angústia é o fascínio de traduzir. Ou seja, eu trabalho com a tradução porque gosto da arte da palavra. Aliás, já que falamos, o pretexto desta nossa conversa é o prémio, eu li o comunicado da Fundação da Casa de Mateus e, portanto, li aquilo que o júri diz a respeito do prémio, e há uma coisa que é dita que me deixou mais ou menos comovido, digamos assim, é que
esta tradução honra a língua portuguesa. Dito assim, é uma coisa que me sensibiliza imenso. Sobretudo dito por escritores, porque são 3 pessoas, todas elas escrevem. O Mário Cláudio, o Pedro Mexia e o... esqueci-me do outro também, meu colega. Bom, não me lembrei agora do nome. Está aqui. Está aqui. Já lá vamos. É poeta. Fernando Pinto do Amaral. Fernando Pinto, estava-me a esquecer. O imperdoável, se ele aqui estivesse, ficava que por acaso é o presidente do júri. É o Fernando Pinto do Amaral, nem sabia. Pensava que fosse o presidente do júri antes era o Nuno Judice, que faleceu há 2 anos, talvez, 2 ou 3 anos. Sim, não, é o Fernando Pinto do Amaral. E esta expressão é uma expressão que muito me sensibiliza. Claro que eu acho que não a mereço. Eu continuo a achar que não a mereço, eu continuo a achar que não mereço este prémio, eu continuo a achar que não sou nada ao lado dos escritores que ganharam este prémio, que me lembra, há 2 tradutores antes de mim que ganharam também, porque o prémio pode ser dado a traduções, claro. Foi Frederico Lourenço com a tradução da Odisseia e foi João Barrento, que é sem dúvida um dos melhores tradutores portugueses, mesmo sem superlativos, e é mestre de todos nós. E, portanto, o que lhe posso dizer, eu dedico-me à tradução pelo fascínio da palavra. Eu tive um mestre que me ensinou isto, era açoriano, chamava-se Walter de Medeiros. Curiosamente, a vida tem destas coisas, destas coincidências fantásticas. Eu vivia aqui há 50 anos, quando dei de caras com um senhor que vive aqui em Orém, que é filho dele. E ele é que me disse, e foi um mestre a quem eu tive muito afeto, por quem tinha imensa ternura. Foi teu professor? Foi meu professor. Coube-me, por ser diretor de faculdade, fazer o elogio fúnebre dele quando ele faleceu, e pus todo o meu coração naquele elogio fúnebre. E quando, durante muitos anos, acontecia-me estar a traduzir e perguntava a mim próprio como é que o Dr. Medeiros traduziria isto. Porque ele passava a vida a pensar a palavra, a beleza da palavra. Era um homem que vivia absorvido pela beleza da palavra. Isso as pessoas não têm dificuldade em perceber isto, mas eu, quando ouço falar à minha volta, quando ouço na televisão, eu estou sempre atento à beleza da palavra. E fico encantado quando as pessoas falam bem, e fico muito triste quando as pessoas dizem disparates. Carlos André, que foi distinguido então pela tradução de Arte de Amar do Vídeo, a primeira tradução portuguesa feita diretamente do latim, publicada em edição bilingue pela Quetzal, que é a sua minha editora. Editora de agora. É a minha editora. Uma obra que envolve ou que devolve ao leitor contemporâneo toda a riqueza e ambiguidade do verbo amar, tal como o vídeo o concebeu. Da sedução ao excesso, do prazer à sátira, lê-se nesta nota que foi divulgada pela Fundação Casa de Mateus. O júri atribui então este prémio, que tem nos últimos 45 anos destacado poesia, ensaio, ficção ou traduções de obras fundamentais. E depois é assim, quando recebemos, não sei como é que foi, vou-lhe pedir que nos conte como é que recebe a notícia deste prémio, que, como disse, foi atribuído, ainda não foi entregue. Como é que se recebe uma notícia destas? Bom, no meu caso, recebe-se de uma forma muito estranha, porque a Casa de Mateus fez o que se faz normalmente, imagino eu nestes casos, que é informar o premiado antes de fazer o comunicado, antes de divulgar o comunicado. E, portanto, no dia que pensou divulgar o comunicado, isto é a minha interpretação, pela manhã telefonou ao premiado a comunicar-lhe. Acontece que esse premiado estava a passar um mês no México em casa de um filho. O que significa que um telefonema feito, por exemplo, às 10h30 da manhã, devia ser a hora que a presidente da Casa de Mateus me ligou, a doutora Teresa Albuquerque, a essa hora eram 3h30 da manhã e eu estava a dormir profundamente na cidade do México. E, portanto, acordei estremunhado com o telefone a tocar. Eu, quando estou assim fora, não tiro o som ao telefone durante a noite. Tenho os netos cá e os filhos cá e a casa cá, portanto, não quero ficar incontactável.
O telefone toca, eu acordo estremunhado, a senhora diz-me do outro lado quem era, ia-me explicar quem era, mas eu conheço-a, portanto para mim não é novidade, porque eu já fiz conferências na casa de Mateus, e a senhora diz-me que eu recebi, foi-me atribuído o prémio Dom Dinis, eu disse, não acredito. Eu devo ter dito não acredito, olha, é uma surpresa para mim, mas sei que lhe disse o seguinte, olha, eu estou sem palavras, agradeço-lhe muito, estou sem palavras, eu estou no México, são 3:30 da manhã, e ela disse, então eu desligo, falamos depois, mas pronto, olha, estou sem palavras. Quando acordei de manhã, agora isso que eu queria que me dissesse. Pensou que tinha sonhado Não sei, eu dormi outra vez. Eu tenho uma característica, acordo e volto depois volto a dormir. E não pensou que tinha sido a sonhar que tinha recebido esse telefonema? Não, por mim estava assumido, e então, quando acordei de manhã, mandei um e-mail à doutora Teresa Albuquerque a pedir-lhe desculpa da forma como terei recebido o telefonema dela, porque não sabia o que tinha dito, provavelmente devia ter tido uma reação muito atabalhoada, mas eu estava a meio da noite. Ela respondeu-me imediatamente, não se preocupe com isso, é mais do que compreensível, depois falaremos mais tarde. Mas a reação foi essa, e ainda hoje há uma reação de uma certa surpresa. Diz-me assim, mas tudo isso é fingir. Não é fingir, eu não digo a fingir, eu estou vaidoso, obviamente. Claro. Envaideceu-me, Claro. Sinto-me muito honrado. Sinto-me muito contente como autor. Não é o primeiro prémio que recebo, eu recebi em 2006 por um ensaio também sobre o amor, Caminhos do Amor em Roma, recebi o prémio Jacinto Prado Coelho, que é atribuído pela Associação Portuguesa de Escritores, salvo erro. Portanto, é o segundo prémio que recebo, ao fim de 30 e tal livros. Deixa-me profundamente satisfeito, não altera nada na minha vida, tenho o meu calendário de trabalho organizado, tenho que fazer para os próximos 10 anos, e não vai ser em função de prémios que isso se modifica. Mas é provável que ainda receba mais, não é? Não sei. Não, olha, sabe que os prémios têm uma característica. Os prémios falam do júri, falam de quem os dá, como falam de quem os recebe. O prémio vale muito, obviamente, é um reconhecimento. E se for um prémio prestigiado como este, é um reconhecimento que nos enobrece. Era isso que eu queria falar, é que há outras personalidades que receberam este prémio, claro que sim. Agostina Bessa Luís, José Saramago, Eduardo Lourenço, António Lobo Antunes, Maria Teresa Horta, Jorge Silva Melo, são alguns dos que receberam este prémio. Este prémio premiou pessoas com quem eu me dou lindamente, com quem eu me dava lindamente, e sobretudo que eu respeito muito como autores. Disse logo aí vários, Saramago, e quase todos os conheci. A Agostina não conheci. O Saramago, o Eduardo Lourenço, o Eugénio de Andrade, o Mário Cláudio, Hélder Macedo. Entre os premiados há amigos meus. O Eduardo Lourenço era um amigo meu, o Hélder Macedo é um amigo meu, ainda ontem estivemos quase uma hora ao telefone os dois. E portanto, obviamente que isso me enobrece muito, mas vamos aceitar este princípio. Os prémios são uma escolha de um conjunto de pessoas, e poderia ser uma escolha diferente. Ninguém se pode zangar de não lhe ser atribuído um prémio, mas toda a gente se deve sentir enobrecida por ele lhe ser atribuído. Mas não se pode zangar, porque só quem não fez parte dos júris não sabe isso. Eu já fiz parte de muitos júris de prémios literários e acho que isso é assim. Eu tenho que escolher, não posso dar o prémio 2, essa é a coisa mais fácil, ganha o ex aequo. Não, sim. Tenho que escolher. E o prémio diz do meu gosto enquanto membro do júri. E às vezes não diz do meu gosto, às vezes é uma conciliação de posições contrárias. Às vezes, os membros do júri, 3 membros do júri, cada um tem um premiado, mas não pode ser. Tem que ser um. Acabamos por atribuir o prémio
a nenhum daqueles, nem ao que eu queria, nem ao que o meu colega quer ou a minha colega quer, porque nenhum de nós concorda com os outros dois. E, portanto, vamos encontrar uma solução que nos congrega a todos, está bem? Então, o que é que... A seguir a este seu, o que é que pensava? Era este. Bom, eu nesse também, e chegamos, tem que ser assim. Tem que ser um consenso, tem que não ser é? um consenso, e portanto é uma matéria delicada. Isto não diminui em nada o prémio. Repito, o prémio enobrece, honra quem o recebe, mas não pode ser nenhuma desconsideração para com outra pessoa. Este prémio é o de 2023. Ninguém que tenha publicado livros em 2023 se pode sentir excluído por não ganhar o prémio. Claro. Isso provavelmente pessoas, não fui ver, mas pessoas que me merecem todo o respeito. Sr. Carlos Andrés, este prémio será entregue numa cerimónia da Fundação Casa de Mateus. A data ainda está por anunciar, já sabe qual é essa data? Falaram em outubro. Em outubro. Assim que me transmitiram, falaram em outubro. E onde é que vai acontecer também, normalmente sabe? É na própria Fundação Casa de Mateus, em Vila Real. Eu já lá fui uma vez à entrega de um prémio, justamente a Helder Macedo, que é um amigo meu. E a Fundação convidou-me por sugestão dele e eu estive presente, mas isso depende muito das agendas da própria Fundação, neste caso dos dois premiados, embora com muita pena minha o outro premiado de 2024 provavelmente não poderei recebê-lo, porque o Rentes de Carvalho está com mais de 90 anos e está muito débil fisicamente, e depende da agenda de quem vai dar o prémio. Na Casa de Mateus a tradição é que seja uma personalidade política de relevo a dar o prémio. Quando eu lá fui à entrega ao Helder Macedo foi o Sr. Presidente da República, mas recordo que já foi Primeiro-Ministro. Será uma figura... É sempre uma figura do panorama político. Sim, do panorama político, uma figura de respeito e com funções de relevo na sociedade portuguesa, que é uma coisa normal. Depois vai enviar-nos uma foto de receber o prémio para depois anunciarmos também e colocarmos no nosso site esse momento. Agora, quem é que vai levar consigo para receber este prémio? A minha mulher. A sua mulher. Garantidamente, se me disserem para convidar 1 ou 2 ou 3 amigos, eu já tenho a minha lista. Também já tem a lista feita? Já, são amigos muito especiais. São sempre amigos muito especiais. Obviamente os meus filhos, mas não é fácil porque o meu filho mais velho vive no México e, portanto, não está aqui ao lado. A minha filha. Olha, ele estava consigo, portanto... Ele estava comigo, eu estava a passar o mês em casa dele. A reação, qual é que foi? Parabéns, pai, claro, és o maior. Celebrámos nesse dia. De que forma? Abrimos uma garrafa bonita. Pronto. Uma garrafa boa. Abrimos uma garrafa boa, jantámos em casa, a forma melhor de celebrar não é jantar fora, é jantar em casa. Com certeza. É jantar em casa. Quando jantamos em casa, bebemos um vinho sempre muito especial que tenha um sentido estético também. E, portanto, a forma de celebrar foi jantar em casa, uma coisa cozinhada pelo meu filho, que é um excelente cozinheiro. E pronto, estávamos os três, eu, ele e a minha mulher. Depois o anúncio também aos outros que não estavam. Sim, foi assim que acordei. Obviamente àquela hora não telefonei a ninguém, mas assim que acordei telefonei a dizer que me tinha sido atribuído o prémio. Enfim, foi o que foi. E pronto, todos juntos já abrimos uma garrafa. Também já fizeram aqui em Orem, anteontem, salvo erro. Olha, agora e neste seu mundo que é tão seu e tão metódico, existe lugar para férias? Sim. Já foram? Já foram. Isto é, eu nunca fiz férias a tempo inteiro, mas desta vez foi um bocado. Este mês que passei em casa do meu filho no México, trabalhei muito, tinha trabalhos para fazer, tinha um artigo científico para acabar e levei tudo para... Fiz PDFs de muitas coisas que levei comigo no computador para poder fazer lá, e normalmente faço isso, mas em maio passei uma semana no Algarve. Sem livros? Não,
E não sou capaz de estar num sítio qualquer que não... Não é só leitura estética. Leitura estética, sim. Estou sempre a ler coisas. No Algarve li, de Rajada, A Cegueira do Rio do Miacoto e o último livro do Mário Cláudio. Mas faço isso sempre. Mas além disso, livros de trabalho. Eu levo sempre livros para trabalhar, não vou para lado nenhum sem isso. Faço uma pausa, aí quase não lemos, que é o que vou fazer agora este fim de semana, sexta, sábado, domingo e segunda. Temos um hábito lá em casa, fechamos 4 dias. Todos. Eu, a minha mulher, os meus filhos, os meus netos, o marido da minha filha, alugamos uma casa num buraco e vamos para lá 4 dias. Que giro. E é sempre assim. E cozinhamos e fazemos a nossa vida. Em princípio vai ser agora, mas pode não ser. Mas é um princípio nosso. Temos vivido momentos notáveis assim. Notáveis. Só vossos, não é? Só nossos, e num buraco, num sítio que nós não conhecemos, sei lá, que há tempo. O ano passado fomos para Ponte de Lima, arranjámos uma casa em Ponte de Lima. Há 2 anos fomos para um município chamado Mós, na Galiza, e fazemos assim coisas. Pronto, estamos em casa, passeamos, vamos ver coisas, cozinhamos, divertimos-nos entre todos. São dias de respiração, onde sentimos a família. Portanto, isso será no próximo fim de semana? Não sei, é provável que sim. É provável. Nós marcamos só muito em cima da hora, até porque os meus filhos têm uma vida, os dois, uma vida muito complicada. Portanto, tenho o privilégio de ter 2 filhos com sucesso na vida. É verdade. E, portanto, enfim, tenho que aceitar. Eles aceitaram o pai que tinham, eu aceito os filhos que tenho. Tivemos um secretário de Estado, que era uma figura pública que nós víamos frequentemente. Continua a ter muita atividade, é embaixador e, portanto... É ele que está no México. É embaixador da União Europeia no México. E, portanto, é assim, é a vida. A minha filha tem um lugar destacado na EPAL em Lisboa, pronto, são vidas ativas. Eu fico muito satisfeito de ter criado 2 filhos que... A quem impôs um método de trabalho muito cedo, não foi? Sim, eles tiveram sempre isso. Às vezes dizem que duro demais. A minha filha diz que quando eu era pequenina não conhecia os desenhos animados que as minhas amigas todas conheciam. Não sei, porque se eram tarde aquilo funcionava com regras. Com regras. Mas a verdade é que deu resultado. Pronto, sei lá. Deu, seguramente que deu. E eles hoje dir-lhe-ão que sim, que deu resultado. Mas na altura, se calhar, queria-se outra coisa, não é? Pois, isso é normal. Não sei, e os seus netos? Os meus netos são de outra geração. E os netos não são para os avós o que os filhos eram para os pais. Claro que não. Aliás, os avós costumam estragar. Os avós normalmente estragam, condescendem. Eles esta semana estão comigo. E estão lá por casa. Apesar de tudo, convivemos. Conta-lhes histórias, lê histórias aos seus netos. Olha, o serão passado... Estamos a conversar num dia que na véspera, portanto ontem à noite estivemos 2 horas a jogar póquer, todos 4, eu, a avó e eles 2. E eles os 2. Pronto, mas também leem, também fomos já aqui há tempos ao cinema. E lê histórias a eles? Não, eles leem. Eles leem. O meu neto mais velho já tem 13 anos, é um aluno brilhante, o mais novo também é um excelente aluno. E tem hobbies. O meu neto mais velho já com aquela idade já compete nos nacionais de natação e portanto tem a sua vida. Maravilha. Tem a sua vida articulada, diferente da nossa, mas nós somos assim. Foi um filho, é um marido, um pai e um avô muito orgulhoso. Sim, sou. Olha, mesmo para finalizar, o seu pai ficou muito desgostoso quando deixou o curso de Direito, depois ficou feliz? Não, ficou desgostoso quando eu deixei o seminário. Foi o seminário? Foi o seminário. Quando deixei o curso de Direito, ele já não queria saber disso, já não lhe dizia respeito. O seminário, o meu pai era muito religioso, o meu pai era o sacristão da terra onde eu morava, em Montreal, e a minha mãe cuidava da igreja e, portanto, é natural
a minha casa era à frente da casa do parco. Eu cresci num ambiente religioso e eu ir para o seminário, como foram 2 irmãos a seguir a mim, só não foi um mais velho que eu, que infelizmente já não está connosco, eu ir para o seminário foi um passo natural. Nenhum de nós levou esse rumo até ao fim. Enfim, as coisas acontecem, e isso é que foi um desgosto. Mas o resto, eles foram acompanhando a minha vida, nunca demasiado perto, porque, repare, eu quando fui para Direito, fui para Lisboa. E depois, quando deixo Direito, vou cumprir o serviço militar, isso é uma coisa normal. E, entretanto, quando saio do serviço militar, já estou casado. Tanto não houve eu mais. casei muito novo, eu casei com 21 anos de idade, logo a seguir ao 25 de Abril, e nós casámos e, portanto, os meus pais não acompanharam já de muito perto essa vida, não acompanharam no sentido de que não são pais de um filho que está em casa a fazer isto. Não, eu saí de casa, eu saí de casa muito cedo, em boa verdade. A Paula, se reparar, isso ajuda a marcar a personalidade de uma pessoa. Em boa verdade, eu saí de casa com 10 anos de idade. Eu saí de casa com 10 anos de idade para ir para o seminário. Primeiro vim para Fátima, depois para Leiria. Aos 17 anos deixo o seminário e estou 1 ano a viver com os meus pais. 1 ano. É o único ano, a partir dos 10 anos, que eu vivo com os meus pais. Em que está com os seus pais. Estou 1 ano a viver com os meus pais e a trabalhar em Leiria, mas dormia em casa. E logo a seguir fui para o serviço militar. Quando fui colocado em Monte Real, já estava há meses de casar. Portanto, voltei a viver com os meus pais 7 ou 8 meses, mas porque eu fui colocado na base aérea 5, em Monte Real. Já falámos disso também. E, portanto, fui colocado ali, fiquei uns meses a viver com os meus pais, mas casei logo a seguir e, portanto, digamos que eu fui um filho muito ausente. Não ausente totalmente, porque ia muito à minha casa, o meu pai, a minha mãe também, mas eu não falo muito da minha mãe. O meu pai é uma personalidade que me marcou. O meu pai era uma personalidade. Se eu não fosse filho daquele homem, dificilmente teria feito o percurso que fiz. E por isso, quando eu me doutorei, sentado na fila da frente da Sala Grande dos Atos, em Coimbra, e quando recebi as minhas insígnias doutorais, com aquele cerimonial todo, sentado na fila dos convidados especiais, ele e a minha mãe, é um orgulho que um pai tem. E ele alguma vez lhe disse: "Oh filho, ainda bem que deixaste o seminário"? Não, nunca falámos disso. Isso fez parte das conversas que não se podem ter. Exatamente, passou. Dr. Carlos André, muito obrigada por ter estado connosco. É sempre para nós um gosto muito grande ter o professor Dr. Carlos André connosco aqui na nossa emissão e sabemos também que é sempre um homem muito ocupado, mas de vez em quando consegue tirar um bocadinho também para nos dar o gosto da sua presença. Muito obrigada. Estamos em direto nesta tarde, nesta terça-feira. No domingo de manhã, se nos está a ouvir, já esta conversa é em reposição. Por isso nos despedimos desejando uma excelente tarde e uma muito boa semana. E já agora que o fim de semana seja bom, que o vosso buraco seja confortável e que seja à medida dos vossos desejos. Muito obrigada. Muito obrigado, eu.